A todos, sejam bem-vindos. Nosso amigo Milton, muito prazer em conhecê-lo. É um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E vamos desfrutar dos seus conhecimentos nessa tarde. E espero que tenhamos uma tarde de paz e tranquilidade para todos nós. Eu vou, então, dar início à nossa palestra, pedindo a Deus, a Jesus, a nossa equipe amiga do irmão Eurípides Bassanufo, que é o mentor da nossa casa, e toda a sua equipe que nos ajude, nos auxilie, para que possamos ter uma tarde de tranquilidade. Então, eu vou ler do livro Ajuda-te, na preparação do ambiente. O livro é de Federico Menezes, ditado pelo Espírito Marta. A mensagem é 26. Caminhos para a felicidade. Use expressões meigas e cobertas de ternura. As energias afáveis favorecem uma atmosfera de paz no coração que as excita. Busque a visão otimista sobre as pessoas. Enxergue o lado bom que todos nós possuímos. Pequenos gestos de bondade por dia alicerçam as grandes atitudes do amanhã, sedimentando os nobres e eletrodos sentimentos. Silencie diante das críticas as atitudes infelizes do próximo. Somos nós, mendigos do entendimento alheio, ante nossos equívocos reiterados. Aprenda a deixar fluir a compaixão, quando a dor espelhar-se na alma do próximo. Condicionará, desta forma, as próprias forças no caminho da caridade, irradiando o calor da fraternidade por onde passar. Sorria, ainda que esteja atravessando difíceis momentos na Terra. O sorriso gera simpatias e afasta invernos borrascosos, permitindo o brilho do sol da esperança para você e para tantos que se atravessam em seu caminho. Mantenha calma em qualquer situação. Quem confia em Deus e está convicto de sua providência infalível, sabe que os recursos necessários chegarão tanto mais rápido e preciso quanto estivermos em posição positiva na vida. Tolere o mais que possa. Perdoa sempre. Apazigue onde pontificar disenções. Quem semeia brisas suaves não enfrentará os tufões da agonia em estradas futuras. Conceda ao irmão do caminho a gentileza de sua sincera alegria pelas conquistas dele. Demonstre desprendimento natural. Prossiga leve com as aspirações elevadas. A cada dia, coloque-se como instrumento de construção, ciente de que Deus nos favorece com a bênção do serviço, para que sua presença seja sentida no mundo por nosso intermédio. Então, que todos nós sejamos luz para iluminar o nosso próprio caminho, porque pedindo a Deus essa força, a gente então consegue caminhar com muito mais tranquilidade, porque Ele está sempre ao nosso lado, jamais nos abandonará. Então, que Deus abençoe a todos. Nosso amigo Milton, mais uma vez, quero parabenizar você já de antemão pela palestra e agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, a sua participação conosco. É um prazer. A palavra é sua, então. Tá bom. Boa tarde, queridos amigos. É uma satisfação enorme estar aqui neste ponto de luz, que é o nosso queridíssimo Núcleo de Espiritismo, Eurípides Bassanufo. É uma satisfação enorme mesmo. Mas, meus amigos, há alguns meses, toda a civilização vive angustiada com um vírus que, de tão contagioso, tem obrigado os seres humanos a se isolarem para não se infectarem ou propagarem os riscos. Grande ironia, né? Justo nós, que desde os primórdios escolhemos viver juntos, escolhemos viver em sociedades. Face a essa situação, nós podemos assumir uma postura de eterno aprendiz e mudar-nos para sermos seres melhores, ou podemos ficar apelando para o Pai para que Ele alivie esta situação tão complicada. E assim, assumimos uma posição que é muito comum entre nós, que é a posição de vítima, alegando que somos vítimas do acaso ou vítima das circunstâncias.
Acontece, meus amigos, que por mais que seja difícil escutarmos certas coisas, que é preciso entender que no reino do Pai não existe vítima. E a doutrina espírita explica muito bem isso. Claro que há muita injustiça no mundo, mas não existe nenhum injustiçado. Jesus nos explicou isso dizendo que, abre aspas, é necessário que venha um escândalo, mas ai por qual esse escândalo venha. Então, meus amigos, aquilo que chegou à nossa porta não chegou porque somos vítimas. Ele chegou como consequência de alguma encrenca que arrumamos durante a nossa caminhada e que a pedagogia divina nos forneceu a oportunidade de consertar aquilo que falhamos em algum momento. Fundamentado nisso, nós fomos verificar o que é que dizem os especialistas a respeito da origem da causa dessa pandemia. E encontramos algumas citações bastante interessantes, como, por exemplo, abre aspas, a destruição ambiental gera exposição a novas epidemias. Ecologistas alertam para a necessidade de preservar o ecossistema, a fim de reduzir as chances de contato entre pessoas, animais e vírus desconhecidos. Uma outra observação também lida aí na imprensa é a seguinte: a ação humana contra o meio ambiente causou a pandemia do coronavírus, conforme informa o pesquisador Alan Carlos Scheidet. Ele diz que a destruição de habitats de outros animais vai tornar as epidemias cada vez mais comuns. Uma outra informação que nós andamos captando é que esse mesmo pesquisador afirmou: o organismo que causa a Covid-19 está tempo no meio ambiente, provavelmente alojado em morcegos nativos nas cavernas intocadas. Com a crescente urbanização e consequente invasão humana, o vírus quebrou seu ciclo natural e alcançou outros seres, assim como o ser humano, cujo organismo ainda não está preparado para combatê-lo. E aí vem que, de acordo com o pesquisador, a pandemia deixou clara algumas lições, como, por exemplo, abre aspas, precisamos nos preocupar urgentemente para o consumo desenfreado, a destruição recorrente do planeta e as mudanças climáticas. A disseminação do novo coronavírus é resultado direto disso. E a reportagem que nós estávamos tendo acesso ainda continuava dizendo: Scheid te alerta que em um mundo interligado como o que vivemos, as epidemias virais devem se tornar cada vez mais comuns. Para ele, se não evoluirmos para uma sociedade mais consciente e menos egoísta, não teremos muito mais tempo por aqui. Fecha aspas. Ou seja, meus amigos, o ser humano precisa tornar-se um semeador de coisas boas para poder viver bem. Ele precisa tornar-se efetivamente humano. Ele precisa humanizar-se. A esse respeito da humanização, é muito interessante o artigo exposto no site Carta Capital, denominado, aspas, Empatia, Esperança e Fé. O que podemos aprender com a crise do coronavírus, escrito pelo psicólogo, educador, militante dos direitos humanos e um dos idealizadores do movimento dos espíritas pelos direitos humanos, chamado Franz Félix. E vocês vejam, meus amigos, o que é que ele diz. Ele diz o seguinte: esta situação me fez lembrar uma história atribuída à antropóloga norte-americana Margaret Mead, que viveu entre 1901 a 1978.
que, indagada por um aluno sobre o que ela considerava ser o primeiro sinal de civilização do ser humano, Margarete respondeu de forma diferente da esperada. Não disse que anzóis, panelas de barro, pedras de amolar ou outros utensílios foram os primeiros sinais de civilização, mas sim um fêmur, que é o osso da coxa, quebrado e cicatrizado. Média explicou que no reino animal, se você quebra a perna, você morre. Você não pode correr do perigo, ir até o rio beber água ou caçar comida. Você é carne fresca para os predadores. Nenhum animal sobrevive a uma perna quebrada por tempo suficiente para o osso sarar. Um fêmur quebrado que cicatrizou, acrescenta ela, é a evidência de que alguém dispensou tempo para ficar com aquele que caiu. Tratou da ferida, levou a pessoa à segurança e cuidou dela até que ela se recuperasse. Ajudar alguém durante a dificuldade é onde a civilização começa, finaliza a antropóloga. Esse é também o princípio do cristianismo. Fazer para as outras pessoas o que gostaríamos que nos fizesse, da mesma forma como se advertiu o amado Mestre Jesus Cristo, quando ele disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe qualquer outro mandamento maior do que isto. Assim, meus amigos, nós podemos entender que nós não somos uma ilha. E engana-se quem acredita que não precisamos nos resguardar, mesmo que não façamos parte de grupo de risco. Portanto, siga todas as orientações dos órgãos competentes, das autoridades médicas. Lave bem as mãos, afinal de contas, oração e higiene não têm contraindicação. Meus amigos, a natureza, ou o nome que você quiser dar, está nos mostrando que do jeito em que vivemos, matando, poluindo e destruindo, nós não podemos continuar. Conceitos como o do bem viver, que imagina outros mundos possíveis, ganham cada vez mais força. No bem viver, os seres humanos são vistos como uma promessa e não como uma ameaça. Há que agir para provocar essa mudança no mundo. Todas as pessoas devem se desenvolver. Para tanto, qualquer pessoa, sem exceção, tem que ter as mesmas possibilidades de escolha, mesmo que não tenha os mesmos meios. Porém, uma coisa é certa: a humanidade não será mais a mesma após a passagem do coronavírus. E aqui, meus amigos, encerra justamente a citação colocada por esse psicólogo, que eu achei bastante interessante a observação dele, chamado Frank Félix. E aí, prosseguindo nessa nossa análise, observamos que o Frank Félix, ele fala dos princípios civilizatórios que devem reger a nossa conduta, bem na direção daquilo que nos foi ensinado pelo Mestre Jesus, tornando-nos semeadores da boa nova, de um mundo melhor, como ele bem nos ensinou nessa nossa reflexão, que nós chamamos o semeador saiu a semear. E daí? E daí? Interessante, meus amigos, é que Jesus nos ensinava como viver bem, e isso há 2020 anos atrás. Claro que ele falou em uma linguagem adequada às pessoas da época, para que elas pudessem entender a linguagem espiritual que ele estava propondo. E ele utilizou-se de uma didática em que utilizava-se de coisas simples da vida do povo, e era cheia de simbolismo, para que as gerações posteriores pudessem interpretá-las
e, logicamente, entendê-las. Vamos, então, interpretar e procurar entender o que queria dizer Jesus naquela que passou para a história como o nome de a parábola do semeador. A parábola do semeador. Vejam, meus amigos, na acepção geral do termo, parábola é uma narrativa que tem por fim transmitir verdades indispensáveis a fim de serem compreendidas. As parábolas dos evangelhos são verdadeiras alegorias que contêm preceitos morais. O emprego contínuo que durante o seu ministério Jesus fez das parábolas tinha por fim esclarecer melhor os seus ensinos, mediante comparações do que pretendia dizer com o que ocorre na vida comum e com os interesses terrenos. Sugeria, assim, o Mestre Jesus figuras e quadros das ocorrências cotidianas para facilitar mais aos seus discípulos, por esse método comparativo, a compreensão das questões de cunho espiritual. Aos que o ouviam atentamente, ansiosamente, procurando compreender os seus discursos, a parábola tornava-se excelente meio elucidativo dos temas e das dissertações do grande pregador. Mas aqueles que não buscavam na parábola a figura que compara, a alegoria que representa a ideia espiritual, eles se prendiam à forma, desprezando justamente o conteúdo, desprezando o fundo. Para estes, a doutrina do Cristo nem sequer aparecia, mas conservava-se oculta, semelhantemente como um amendoim dentro da sua própria casca. A parábola do semeador, na palavra do grande ícone do movimento espírita brasileiro, já falecido, o Caibá Exútil, é a parábola das parábolas. Isto porque ela fala diretamente a todos nós. A forma como nós assimilamos e, consequentemente, agimos para ter o contato com as verdades espirituais. Essa parábola realmente é completamente diferenciada das demais, porque ela cala fundo aos nossos corações. As indagações e as respostas são dirigidas a cada um de nós. Sendo assim, meus amigos, ficamos a imaginar como seria um semeador na ótica posta por Jesus. O semeador seria um santo? Seria um profeta? Seria alguém previamente escolhido? E verificamos que não. Na ótica posta, um semeador é alguém que arregaça as mangas, toma as sementes e sai para o plantio. Feita a sua parte, o semeador confia no solo fértil, que favorecerá a germinação, a floração e, consequentemente, a frutificação. Ele sabe que muitas sementes poderão se perder, mas mesmo assim ele semeia. Mesmo assim semeia. Nós observamos que a história da humanidade teve muitos semeadores que espalharam as sementes de ideias nobres. Mas acontece que, por descuido, indolência ou má vontade daquele que as receberam, muitas não germinaram. Outras, todavia, nasceram e deram bons frutos, possibilitando a muitas pessoas a oportunidade de receber novas e promissoras sementes. Naquela época, na época de Jesus, a Galileia caracterizava-se pela simplicidade do seu povo, que eram agricultores, pescadores e pequenos comerciantes. Na sua grande maioria, eram pessoas pobres, acostumadas ao trabalho braçal.
É interessante quando nós observamos as condições de vida do povo face àquele ser gigantesco, modelo e guia da humanidade que era Jesus. E o extremo cuidado com que ele teve de falar de coisas muito profundas às pessoas extremamente simples. Aquelas pessoas viviam sob o jugo, ou seja, sob o domínio de Roma, e eram obrigadas a pagarem altíssimos impostos, e elas viviam na escassez. Por isso é que elas viviam numa rotina, eu diria, quase que insuportável, quase que insuportável. Para as pessoas daquela época, para a cultura daquela época, o vencedor era justamente aquele que esmagava os mais fracos, ou pela força ou pelo poder. Veja que coisa interessante, né? Eu acho interessante porque, pelo menos eu percebo, que ainda na época de hoje, 2020 anos após a vinda de Jesus, ainda tem muita gente que entende o vencedor como esta figura, como esse indivíduo que esmaga os mais fracos pela força ou pelo poder. Só que quando Jesus apareceu, Jesus provocou um impacto extraordinário na mente daquelas pessoas. Isto porque Jesus falava numa linguagem diferenciada, da qual aquelas pessoas não tinham ouvido e, portanto, não estava acostumada a encarar aquelas propostas colocadas pelo Mestre Jesus. Jesus, então, dizia que o verdadeiro vencedor era aquele que superava a sua própria inferioridade moral, que se diminuía para que os outros crescessem e se desenvolvessem. Vocês imaginem o impacto colocado nestas palavras. E há que observar que Jesus colocava essas questões com muita ênfase e com muito poder de argumentação, demonstrando um poder de conhecimento simplesmente extraordinário, que fazia com que as pessoas se rendessem justamente aos seus argumentos. Logicamente, o povo, após ouvi-lo, sentiam-se cheios de esperança e sentiam-se fascinados pelas suas palavras, mas, acima de tudo, pelas suas atitudes. Era como se, eu diria assim, intimamente, as pessoas, era como se aguardassem a presença dele, embora não soubessem disso conscientemente. Diante de Jesus, todos os problemas daquelas pessoas perdiam a gravidade ante os esclarecimentos simples que ele ministrava, utilizando-se de imagens corriqueiras, conhecidas, vivenciadas, mas jamais esquecidas. Jesus realmente era o diferencial naquela época, principalmente porque ele falava aquilo que as pessoas gostariam de ouvir e que não estavam acostumadas a ouvir. É interessante quando nós colocamos isso, porque eu fico a imaginar qual não deve ter sido o desafio, né? O desafio de Jesus, porque ele trazia propostas muitíssimo avançadas para aquela época. E ele falava de coisas muito profundas, de forma com que aquelas pessoas conseguissem alcançar. E ele também falava em forma simbólica, porque ele também estava falando da vida futura. Quando chegasse o futuro, as pessoas conseguiriam entender muito dos simbolismos que estavam colocados ali nas suas palavras. No momento em que Jesus contou a parábola do semeador,
Jesus estava em um lugar onde se podia ver um campo de trigo que descia até a praia. Nele havia um caminho trilhado que o atravessava. Nas bordas desse caminho, o chão estava endurecido pela contínua passagem de cavalos, mulos e homens. Esse era o espetáculo que se desenhava ao longo da vista de Jesus no momento em que ele contou a parábola do semeador. O solo daquela região era rochoso, oriundo das montanhas e colinas, e parte do campo era tomado por urtigas e plantas espinhosas. Ora, utilizando-se dessa imagem e dessa realidade que todos conheciam, Jesus contava uma pequena história que continha ensinamentos profundos, mas somente perceptíveis a poucos ouvintes. Jesus contava mais uma parábola. A essa altura, antes de nós adentrarmos na parábola de Jesus, contada por Jesus, vamos fazer um pequeno hiato para nós conversarmos um pouquinho sobre por que Jesus falava através de parábolas. E para isso, nós vamos utilizar justamente de uma passagem do Evangelho, contada pelo evangelista Mateus, que está lá no capítulo 13, versículo de 10 a 13. Ao momento em que Jesus está junto aos seus discípulos. E conta Mateus. E chegando-se a ele, os discípulos perguntaram-lhe: por que falas por parábolas? Respondeu-lhe Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes é dado, pois ao que tem dá-se-lhe-á em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem ser-lhe-á tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem e nem entendem. Nossa, mãe, que palavras significativas e cheias de simbolismo é esta colocada por Jesus. Pelo trecho, nós observamos claramente que os fariseus e a maioria dos judeus, em ouvindo a exposição das parábolas, só viam a figura alegórica que lhe era mostrada, assim como quem não quebra a casca do amendoim para lhe ver o seu interior, fica perdido apenas na superfície, apenas na casca. Pelo contrário, os discípulos de Jesus não acontecia a mesma coisa. Eles viam e ouviam o ensino de Jesus, o ensino espiritual, que é esse que permanece para sempre. Eles não se prendiam à figura ou à palavra sonora que se extingue, que se desvanece. De modo que os fariseus ouviam, mas não ouviam. Viam, mas não viam. Porque uma coisa é ver e ouvir com os olhos e ouvidos do corpo. Outra coisa é ver e ouvir com os olhos e os ouvidos do espírito, ou ver procurando um sentido espiritual. A condição que Jesus coloca como sendo indispensável, quando ele diz: ao que tem dá-se-lhe-á e terá em abundância, certamente, ou sem sombra de dúvida, é algum princípio doutrinário unido à boa vontade para receberem a verdade. Ou seja, não é apenas ouvir, mas também está imbuído da boa vontade para poder captar aquilo que Jesus está colocando.
E quando nós conseguimos entender isto e conseguimos absorver a proposta colocada pelo Mestre Jesus, nós acrescentamos algo ao conhecimento que já temos. Daí a explicação para o que Jesus disse: aquele que tem, ser-lhe-á dado em abundância, porque haverá, sem sombra de dúvida, crescimento justamente no seu conhecimento. Bom, meus amigos, feitas essas observações, vamos retornar para a parábola do semeador para ver como Jesus a contou antes da indagação dos apóstolos, que foi essa da qual nós fizemos. E quem conta justamente a parábola como Jesus contou é o evangelista Marcos, no capítulo 4, versículo de 1 a 9. E nos diz o evangelista Marcos: ouve, eis que o semeador saiu a semear. E sucedeu que, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu sobre o solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente. Por não haver profundidade de terra. E quando raiou o sol, foi crestada, e por não ter raiz, ressecou-se. E prossegue ainda Marcos contando: outra parte caiu nos espinheiros. Os espinheiros subiram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e dava fruto, que desponta e cresce. Um carregava 30, outro carregava 60, e outro carregava 100. E dizia: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Esta é a visão do evangelista Marcos quando ele contou a parábola. Só que no momento em que Jesus contou a parábola no meio do povo, na qual estavam os discípulos, muitos daqueles discípulos não conseguiram entender qual era a proposta de Jesus, qual era o real significado do que estava colocado ali, qual era justamente a alegoria posta por Jesus naquela mensagem. Aí então, mais tarde, a pedido dos seus apóstolos que o interrogaram quanto ao sentido da parábola, Jesus, em particular, esclareceu o seu sentido. E justamente, nós nos apropriamos mais uma vez do evangelista Marcos para narrar esta parte na história do cristianismo. Marcos, mais uma vez, no capítulo 4, versículo 14 e 15, ele conta justamente esta parte. E diz Marcos que Jesus falou: o semeador semeia a palavra. Ora, quando nós vemos isso, Marcos colocando que Jesus observou que o semeador semeia a palavra, nós entendemos que a semente é, portanto, a palavra de Deus. Sendo, pois, Jesus o semeador, tal palavra é absoluta, é imutável, contendo nela toda a lei do amor que abrange a religião e a ciência, a filosofia e a moral. A palavra de Deus é sempre a mesma para todo mundo e tem sido apregoada em toda parte, desde que o homem passou a ter condições de recebê-la. É sempre mesmo. Já o solo representa a capacidade individual de cada um compreender a palavra de Deus, ou seja, o seu estado moral e intelectual.
metaforicamente falando, o solo é tão mais fértil quanto melhores forem as suas condições de receber as sementes. Se, por um lado, essa semente tem germinado abundantemente em alguns, por outro lado, há aqueles em que a semente não desabrocha, ou se desabrocha, não produz frutos. Se ela não atua com a mesma eficácia perante todos, tal fato se dá devido à variedade dos bens terrenos, da matéria da qual nós estamos envolvidos, a tudo que é transitório, a tudo que é efêmero e que nós, seres humanos, tanto o valorizamos. Bom, já conseguimos entender, conforme o colocado por Marcos, quem é o semeador, que no caso é Cristo, e o que é a palavra, o que é a semente, que é a palavra de Deus. Mas, continuando, Marcos apresenta quem são aqueles que estão à beira do caminho. E nos diz Marcos, os que estão à beira do caminho, onde a palavra é semeada, são estes que, quando ouvem imediatamente, vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Muito forte, né, meus amigos? Essa observação feita por Jesus, né, e contada por Marcos. Ou seja, a palavra, a semente, que é a palavra de Deus, ela é colocada. Mas as pessoas, quando ouvem, aí nos diz Marcos, vem Satanás e tira a palavra semeada deles. Mas vamos à nossa reflexão. Ora, à beira do caminho é justamente o chão batido, impenetrável, onde a semente não pode germinar. Representava justamente aqueles que nem mesmo compreendem a palavra de Deus, pois não são capazes de receber a semente, uma vez que elas caindo ali, vêm as aves e as comem. São as mentes ainda áridas, endurecidas, que ainda não estão preparadas para as coisas espirituais. Meus amigos, no atual momento em que nós estamos vivenciando, quantas pessoas nós ainda encontramos por aí que conseguem, ouvem justamente a palavra de Deus, a proposta diferenciada de mudança de mundo, mas estão, como que eu diria, impenetráveis a esta realidade colocada. E aí, como diz Jesus, né, da qual Marcos é o porta-voz, vem Satanás e tira a palavra semeada por ele. Uma outra explicação colocada é com relação aos pássaros que chegam a comer as sementes. Os pássaros, conforme sugeriu Jesus, representam a ação dos espíritos adversários do bem, que se comprazem em fazer desaparecer os seus bons ensinos das mentes fracas, que não absorveram a mensagem divina. Pois, tendo estas ficado apenas na superfície de um solo impenetrável, são levadas embora, e nenhum ato bom vem a ser produzido a partir daí. Continua ainda Marcos reproduzindo o que coloca Jesus. E agora ele fala do que é semeado sobre o solo pedregoso. E ele nos diz, os solos pedregosos são estes. Quando ouvem a palavra, imediatamente a recebem com alegria. E não têm raiz em si mesmo. Então, ocorrendo uma aprovação ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam. E aí vem a nossa reflexão, meus amigos. O solo pedregoso representa justamente aqueles que já têm alguma condição espiritual de assimilar a palavra de Deus. E, no entanto, embora recebam a palavra com entusiasmo, sucumbem ante a primeira diversidade.
desistindo de seus ideais espirituais por conta das dificuldades ou perseguições. Tal fato na parábola é representado justamente pelo solo, que não tendo a semente gerado raízes, por não haver muita terra, queimou a planta que a germinava. É interessante, né, meus amigos? Quando nós vemos que, apesar de nós estarmos há 2020 anos depois de Jesus ter colocado essas palavras tão profundas, com um conhecimento tão adequado para todos nós, ainda as nossas gerações, em especial essa da qual nós estamos fazendo parte, ainda temos enorme dificuldade de entendê-la. Ainda somos aqueles que ficam à margem do caminho e veem as aves e a comem. Ainda somos aquele que ficam justamente, cuja semente cai no solo, mas o solo não tem sustentação e vem justamente o sol e a cresta, ou seja, e que a queimam. Ainda temos uma enorme dificuldade de entender o que Jesus nos colocava. Há que considerar que Jesus foi e é o personagem mais espiritualizado que já esteve aqui na face deste planeta. Tão importante. Nós vamos ouvir agora o que Marcos nos colocou quando ele observou aquelas sementes caírem entre os espinhos. E ele nos diz: estes são os que ouvem a palavra e as ansiedades da era, o engano da riqueza, os desejos a respeito das demais coisas penetram, sufocam a palavra e tornam infrutíferas. E aí vem justamente a nossa reflexão, meus amigos. Os espinheiros simbolizam justamente as seduções do mundo. Trata-se, pois, de um solo potencialmente fértil, mas que, em vez de germinar a palavra de Deus, dá lugar aos espinhos da matéria, que crescem e sufocam a sementeira espiritual. Tal é o caso daqueles cuja capacidade intelectual é desenvolvida e, portanto, haveria neles condições de conceber a palavra de Deus. No entanto, não conseguem colocá-las em prática, uma vez que seu lado moral é sufocado pelos interesses mundanos, já que, para estes, as sensualidades da matéria parecem mais interessantes do que os ensinamentos de ordem espiritual. E prossegue o evangelista Marcos, falando justamente daqueles que são semeados sobre a terra boa. E eles nos dizem que esses são aqueles que ouvem a palavra e a recebem e a frutificam. Um a 30, outro a 60 e a outro a 100. E aí vem, em cima disso, a nossa reflexão. Finalmente, a terra boa é o solo fértil, em cuja superfície brotam as sementes que virão a produzir frutos mais tarde. Representa justamente aqueles que se fazem receptivos às coisas espirituais e que colocam em prática os ensinamentos do Mestre Jesus, cada um de acordo com o seu nível de adiantamento e dentro das suas possibilidades. Eu acho tão interessante essa questão da mensagem posta por Jesus, porque Jesus fala justamente das nossas diferenças. Ou seja, mesmo que todos nós tenhamos condições de absorver, de entender e colocar em prática a mensagem que ele está nos disponibilizando, mas cada um coloca conforme a sua própria condição, a sua própria condição de assimilação. Por isso é que ele nos diz que alguns frutificarão 30, outros frutificarão 60 e outros frutificarão 100.
Isso porque cada um tem em si a capacidade de assimilar a palavra de Deus em maior ou menor grau. Portanto, meus amigos, cabe a nós, portanto, nos questionarmos que tipo de solo nós temos sido, quantos frutos nós temos produzido, que tipo de exemplos temos semeado. Essa reflexão faz muito sentido, em especial nos tempos de hoje, chamado tempo de transição, onde nós observamos que há muita intolerância no ar, há muita contrariedade, há muitas questões menores postas nas relações entre as pessoas. E que todos nós que conseguimos já assimilar a palavra de Jesus, seja 30, seja 60, seja 100, temos a condição e até a obrigatoriedade de nós sermos justamente os semeadores daquilo que ele colocou para nós. Sermos os semeadores do bem, sermos os semeadores da nova era. Sendo assim, meus amigos, sejamos como o solo fértil, fazendo-nos receptivo aos sublimes ensinamentos do Mestre Jesus, que, colocados em prática, inevitavelmente nos permitirão produzir os mais belos frutos. Desses frutos, sem dúvida, surgirão novas sementes, de maneira que cada um de nós, aplicados no trabalho dessa seara e guiados pelos ensinamentos do Cristo, teremos a oportunidade de contribuir, carregando conosco as sementes do Evangelho, as quais um dia irão germinar em cada um dos corações daqueles que cultivarem a boa terra. Era esta, meus amigos, a proposta, a reflexão que nós teríamos que colocar nesta tarde e noite de hoje, para que todos nós possamos nos acordar para essa realidade espiritual posta por Jesus e que nós possamos contribuir com a nossa parte para esse mundo que está em constante mudança, contribuindo para que a boa nova se estabeleça aqui entre nós. Que o Mestre Jesus abençoe a todos nós. Seu microfone não... Lécio, ative o microfone. Obrigado, Milton. Obrigado. Muito obrigado pela sua palestra esclarecedora e que saibamos que, apesar da aridez do solo ainda na nossa terra, a gente tem a obrigação de semear. A gente tem a obrigação de plantar da melhor forma possível, dentro das nossas possibilidades, dentro do nosso contexto. Agora, se ela vai frutificar, aí depende de quem receber aquela mensagem. Se nós queremos também evoluir, depende também de cada um de nós. Então, a gente tem que ter a paciência, a compreensão e saber que, apesar de toda a dureza que a gente passa, toda a dificuldade, por esse momento transitório que a gente vive, a gente precisa entender que isso faz parte de um grande processo, que nós ainda temos dificuldade em perceber a grandeza desse momento que nós passamos, né? Então, eu vou pedir a você que faça a prece para que a gente possa encerrar o nosso evento, então. Obrigado. Tá bem. Obrigado a vocês também. Pai de infinita misericórdia, Senhor Deus do universo, nosso Deus, nosso Pai, nosso tudo, te agradecemos, Senhor, por tudo que nos tem proporcionado. Obrigado, Pai, pelo teu carinho, por teu amor e por tua misericórdia divina, já que não dás fardo maior do que aquele que nós pudemos carregar. Agradecemos também
ao amado Mestre Jesus Cristo, modelo e guia da humanidade, nossa referência, também por tudo que ele nos tem proporcionado. Obrigado, Mestre Jesus, por teu carinho, por tua proteção, por teu amor. Obrigado pelos teus ensinamentos. Ajuda-nos, Mestre Jesus, a colocá-los em prática, Senhor, para que, assim, desta forma, colocando nos nossos comportamentos, nós podemos sair daquela condição de homem velho e assumir uma condição de homem novo em espírito e verdade. Jesus amado, abençoa a todos nós, Senhor, e que a tua paz fique sempre conosco. Que assim seja, Senhor. Que assim seja, Milton. Quero agradecer mais uma vez a sua participação e dizer que foi um prazer tê-lo conosco e que outras oportunidades apareçam para que possamos, então, desfrutar do seu conhecimento. Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço de todos nós que faz a Casa Eurípides Barçanufo e que também dos participantes. Todos lhe abraçam fraternamente. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês, meus amigos. Fica aqui um abraço fraterno, que agora tem que ser virtual, né? Vamos esperar passar essa pandemia para nós nos abraçarmos todos fisicamente. Jesus. Muito obrigado. Boa tarde.